Gravando. Então, bom dia para quem eu não dei bom dia. Como eu estava dizendo, nós vamos hoje ver Mateus capítulo 17, a transfiguração. Então, pega papel, pega caneta, pega café, pega leite, pega suco, pega tudo, senta aí confortável e vamos estudar, tá bom? Vamos estudar. A transfiguração. 6 dias depois do quê, pastora? Depois dele dizer assim, olha só, gente, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que morrer, eu vou ter que ser crucificado, e tem mais, quem quiser vir após mim, também tem uma cruz, né? Não existe evangelho sem cruz, né? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, mas aquele que ganhar a sua vida por amor de mim, aquele que perder a sua vida por amor de mim vai ganhar, mas aquele que quiser ganhar vai perder, né? Então, depois de tudo isso, né? Ah, pastora, não ouvi. Vá lá e assista o programa. Está gravado e está lá no canal do YouTube, na playlist Mateus, tá bom? YouTube Sara Reboucas Oficial. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, o Tiago, o João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Primeira coisa que eu quero te mostrar aqui, presta atenção. Jesus tinha 12 discípulos, gente. Tinha ou não tinha? Tinha 12. Quantos que Jesus separou? 12. Mas quem que ele vai levar para o monte? Para ter uma experiência aqui sobrenatural. Quem que vai vivenciar a experiência? Perceba que de 12, 3 vão viver uma experiência. 6 dias depois, Jesus pegou com ele o Pedro, o Tiago, o João, irmão de Tiago. E eu quero te dizer isso: existem seguidores, existem 3 núcleos que adoram Jesus, que seguem Jesus. Existem os seguidores, aqueles que estão à distância, assistindo milagres, assistindo sinais, assistindo maravilhas, são as multidões. Essas multidões precisam se tornar discípulos, né, gente? Nós precisamos transformar multidões em discípulos. Deus nos envia as multidões. Deus, ele tem, a Bíblia diz como que Jesus olhava para a multidão, com íntima compaixão. O que Jesus fazia pelas multidões? Ele servia as multidões, né? Nós temos visto isso, o comportamento de Jesus para com as multidões. Existiam os discípulos, que eram aqueles que sentavam à mesa com Jesus e ouviam os ensinamentos de Jesus de forma descoberta. E havia os íntimos, aqueles que acessavam lugares que os outros não acessavam. João, por exemplo, ele ouvia o coração de Jesus, ele colocava a cabeça no peito de Jesus, ele ouvia o lugar de Jesus, que é aquele que não aceita estar apenas nas proximidades, ele quer estar no coração. E se eu fosse fazer um paralelo com isso, vamos fazer um paralelo, gente? Eu vou fazer um paralelo lá no Antigo Testamento, tá? Lá no Antigo Testamento. Quando você vê ali Moisés, quando ele subiu o Monte Sinai, vem comigo nessa alusão. Moisés subiu o Monte Sinai, para ter revelações da parte de Deus, e foi assim que ele recebeu os 10 mandamentos. A Bíblia diz que quando a glória descia sobre o monte, as multidões, o povo de Israel, ficava na porta da tenda, na porta da tenda. Josué ficava ao pé do monte e Moisés no alto do monte. Vem comigo, Moisés no alto do monte. São 3 situações. As multidões, o povo, na porta da tenda, assistindo, vendo que tem alguma coisa acontecendo no alto do monte. Josué, no pé do monte, dizendo, eu queria estar lá. E Moisés, no alto do monte, gritava, mostra-me a tua glória. Ou seja, insaciável. Diante do cenário, quem estava mais perto da glória era Moisés. Mas Moisés era insaciável, Moisés não se bastava, Moisés dizia, Jesus,
ainda é pouco. Eu quero ver a glória, eu quero ver a face, eu quero chegar mais perto, eu quero ter uma revelação maior, eu quero acessar um lugar mais profundo, eu quero algo que eu nunca vivi na face da terra. Jesus, me leva a esse lugar. E se nós fôssemos ainda fazer uma terceira alusão, uma segunda alusão no caso, eu poderia fazer alusão do coxo de nascência. Lembra na Porta Formosa, em Atos? O Pedro, ele estava indo orar na oração nona, e quando ele chega na porta chamada Porta Formosa, ele encontra um coxo, que aproximadamente há 40 anos não andava, e ele era colocado há 40 anos na porta do templo. E aí você tem dentro daí também outra alusão. Você tem a alusão daqueles que estão em torno do templo, não entram, porque eles sabiam que tinham que entrar, mas não entravam. Você tem a alusão de quem está na porta do templo e de quem está dentro do templo. Agora, as pessoas entravam, né, passavam pelo coxo e entravam, passavam por ele todos os dias, entravam no templo e o coxo ficava ali olhando, não levantava. Até que Pedro, ao passar por ele pedindo esmola, ele disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e acessa esse lugar que você nunca acessou. Levanta e anda, levanta e tem uma experiência real, levanta e viva um milagre, levanta e viva algo que você nunca viveu. E aí a Bíblia diz que ele sai pulando e entra no templo dando glória a Deus, ele entra nesse lugar, ele acessa aquele lugar que até então ele estava na porta. A pergunta é: onde você está? Você está na porta da tenda, assistindo trovoadas, assistindo a glória de longe? Você está no pé do monte, dizendo: eu queria tanto subir. Deve ser fantástico lá em cima. Deve ser mesmo sobrenatural ver a glória. Ou você está nesse lugar, no alto do monte, vendo o Senhor face a face. Gente, a glória do Senhor. É isso que nós devemos desejar. O Pedro, o Tiago, o João, se nós formos estudar, né? Eles eram pessoas, discípulos extraordinários, discípulos intensos no seu amor por Jesus, discípulos arrebatadores, discípulos que queriam o coração de Jesus. Temos que querer mais do que as mãos de Jesus, os milagres de Jesus, temos que querer acessar o coração de Jesus, ouvir as batidas do coração de Jesus. Então, eu quero que você perceba, porque às vezes as pessoas dizem assim: olha, então Jesus tem filhos favoritos, porque ele escolheu quem ele vai levar. Ele escolheu, não. Eu preciso entender que Jesus não tem filho favorito. Jesus tem discípulos que buscam de maneira diferente. Então, eu preciso decidir em que lugar que eu quero estar nele, em que lugar que eu quero estar em Deus. Afinal, eu quero estar aonde no meu Senhor? Eu quero estar com ele como uma multidão, né? A multidão, ela apenas ficava ali em busca de milagres. Senhor, olha, faça isso. Senhor, me dá isso. Senhor, eu quero isso. Senhor, se manifesta nisso. Senhor, haja dessa forma. Senhor, faça isso. Me dá, ou resolva, né? Como aquele que busca uma oração de milagres o tempo inteiro. O que eu quero viver com Deus? Qual é o meu objetivo com o Senhor? Não é? Ou você é aquele que senta na mesa e já basta. Não, eu sento na mesa dele, eu escuto de perto o que ele fala. Você é aquele que diz: não, isso ainda é pouco. Eu quero colocar minha cabeça no coração dele e ouvir os seus segredos. A Bíblia diz que os segredos de Deus são para aqueles que o temem, não é para qualquer um, né? Deus, ele diz: buscai e me achareis. Buscai e você vai me achar.
Então, na verdade, não tem a ver com as preferências de Deus, mas com o tanto que você busca, o tanto que você corre, o tanto que você o deseja, o tanto que você se entrega a esse Deus. Amém, gente? Ali, no alto do monte, e nós precisamos estar nesse lugar. Pastor, aonde eu devo estar? Agora perceba que existiam, vamos pensar nisso, as multidões, existia a mesa e existia o alto do monte. 3 lugares. E eu preciso saber em que lugar que eu estou. Eu estou aqui na multidão, eu gosto da mesa, ou eu também sou essa pessoa que estou com Jesus, vendo milagres no cume do monte. Então ele estava no alto do monte. 6 dias depois ele pegou Pedro, Tiago e João, foi para o alto do monte. E ali no alto do monte, ele foi transfigurado diante deles. Gente, eu quero que vocês imaginem a cena. A sua face, ele brilhava como o sol. As roupas de Jesus se transformaram em brancas como a luz. E naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias. Uau! Moisés e Elias. E eles conversavam com Jesus. Gente, que coisa, que cena, que experiência que o Pedro, Tiago, João estavam vendo. Mas quem é Pedro? Pedro é aquele que diz assim: Jesus, você está andando sobre as águas? Aqui, se o Senhor falar que pode ir, eu vou, hein? E tô doido para viver isso aí contigo, tô doido para ficar do teu lado. Tô doido para viver aquilo que você está vivendo. Eu tô doido para experienciar. Ai, eu tenho tanta fome. É aquele que diz assim: olha, você vai me negar. E ele não, e o coração dele era sincero. Ele era sincero, mas estava discípulo em treinamento, né? Ele estava ali em treinamento, estava ali maturando ainda, né? Longe do que ele precisava ser. Mas ele vai dizer assim: ah, Jesus, antes disso eu morro. Não consigo imaginar, né? Quando ele diz: olha, eu vou lavar os seus pés, você vai me lavar os pés? Não, eu que tenho que lavar os teus pés, né? Tinha umas respostas assim, mas esse jeito extravagante, intenso, colocou ele no alto de um monte. E ele estava tendo uma visão, ele estava vendo algo extraordinário. Agora, se a gente for pensar, Moisés e Elias, eles apontam para 2 tipos, né? De mortes, né? Moisés, ele morreu e ele aponta para os filhos que serão ressuscitados. E Elias, ele não provou a morte. Então ele aponta para os filhos que serão arrebatados, que serão levados, né, com Jesus. É isso que eles dois estão apontando aqui. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, Senhor, que bom estarmos aqui. Uau! Como é bom o alto do monte. Como estar aqui é muito, muito power. Eu gosto de estar aqui. Aí ele disse: se quiseres, eu faço 3 tendas. Eu levanto uma tenda para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Mas enquanto ele falava, uma nuvem resplandecente os envolveu. Dela saiu uma voz que disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ouçam-no, né? Essa mesma fala Jesus ouviu no dia do batismo, no dia que ele desceu às águas. Jesus, ele era assim, o Pai, ele estava sempre validando, né? Validando Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Alguém que tem um espírito, carrega um espírito de orfandade, que tem uma paternidade mal resolvida, uma pessoa que carrega essa orfandade dentro dela, ela não se sente validada, ela não se sente aceita, não se sente aprovada. 3 marcas de alguém que não que carrega o espírito de orfandade. Ela está sempre se sentindo invalidada, não aceita, não aprovada.
Agora, alguém que tem a paternidade bem resolvida no Senhor, que diz, ai, ele me ama, e isso é tudo que eu preciso. Não preciso mais nada nessa terra. Se eu tenho o amor dele, eu tenho é tudo. Eu tenho é tudo. Não precisa mais nada, né? Aí a gente abre mão, eu já falei aqui com vocês da Felícia, né? Aí a gente abre mão do sentimento de Felícia. Você precisa me amar. Não, você não precisa me amar, porque o amor dele é tudo, 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 tudo que eu preciso. Porque o Pai me valida. É tão lindo. Porque o pai tem prazer em validar o filho é validado pelo pai, gente. O filho é validado pelo pai, ele é aprovado pelo pai, ele é aceito pelo pai. E o pai, ele tem prazer em descortinar os céus e bradar do céu: eu tenho prazer em você. Você é amado e eu tenho prazer em você. Você é amado, eu tenho prazer em você. Como é bom acordar de manhã e calar. Ontem nós falamos das vozes, né? E calar todas as vozes. Calar todas as vozes externas e ouvir papai. E olhar para o papai e ele dizer: eu te amo e eu tenho prazer em você. Sabe, como o apóstolo Paulo dizia, importa-me ser aprovado por Deus e não por homens. Tem gente buscando aprovação humana, tem gente em busca de aprovação de homens. Não, não, não. Importa que o Pai me conheça, importa que o Pai me aprove, importa que o Pai me aceite e me valide, importa que o meu coração esteja nele. É nele que eu tenho que estar. É no Pai que eu tenho que estar. É com Ele que eu tenho que estar, gente. O Pai hoje, Ele deseja abrir os céus, rasgar os céus e dizer a você: eu te aceito, você é amado, você me dá prazer, eu tenho prazer em você, eu te aprovo, eu desejo você estar perto de você, como é bom. Porque quando nós estamos nesse lugar, não há espaço para a orfandade. Não há. Não há espaço para a orfandade. E quando eu abro mão, quando eu renuncio à orfandade na minha vida, isso me dá estabilidade espiritual. Né? A gente não fica naquela montanha russa, aí estou fraco, estou forte, estou fraco, estou forte, nada, eu estou sempre forte. Ixi, na segunda forte, e na outra segunda forte também. E como que você começou o ano forte? Como é que você vai terminar forte também? Né? Por quê? Porque eu tenho pai, e eu tenho eu sou aceita pelo pai, eu sou validada pelo pai, eu sou aprovada pelo pai. Quem está nesse lugar? Quem está nesse lugar é estável emocionalmente, é estável espiritualmente, é estável. Né? Nós precisamos estar nesse lugar, junto ao papai. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto na terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levanta, gente, não tenha medo. Quando eles ergueram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto eles desciam do monte, Jesus lhes ordenou: ei, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Olha, isso aqui que vocês viram, vocês só contam depois que eu ressuscitar. Isso é muito importante, gente. Às vezes Deus nos dá algumas revelações no alto do monte que são para nós. Não é para ficar falando. E algumas revelações que Deus nos dá no alto do monte é até para falar, mas tem um tempo. Profeticamente, Jesus aqui nos dá um sinal, e Jesus nos dá um ensinamento muito profundo. Qual é o ensinamento, pastora? Ele está dizendo assim: olha, prestem atenção, tem um tempo para fala. Vocês tiveram uma bruta experiência no alto do monte. Vocês tiveram uma grande revelação no alto do monte. Mas não comentem o que vocês viram e ouviram, até que chegue o tempo. Nós não podemos nos perder. Nós precisamos ouvir de Deus o comando. Nós precisamos saber o que ministrar, quando ministrar e por que ministrar.
Nós precisamos entender de Deus. Deus, essa revelação que o Senhor me deu é para mim. Deus, essa revelação que o Senhor me deu é para entregar. E se é para entregar, quando é para entregar? Como é para entregar? Nós precisamos estar alinhados com Jesus. Nós precisamos ouvir claramente Jesus. De forma, prestem atenção, a Bíblia diz que o nosso culto precisa ser racional e não emocional. Nós não nos movemos de forma emocional, porque as nossas emoções, elas nos fazem cair, elas nos tropeçam. As nossas emoções, elas são pulsionadas pelo nosso coração. E segundo a Bíblia, o nosso coração, ele engana, ele trai, ele pode me levar a ter interpretações errôneas. Por isso é importante que eu aprenda, gente, eu preciso aprender a entender aquilo que Deus quer. Eu preciso entender, Deus, então, não me deixe enganar de forma racional. O que o Senhor deseja? Olha, eu desejo que vocês falem, é para falar, mas presta atenção, tem um tempo. Vocês só vão abrir a boca quando chegar o tempo, e o tempo é só quando eu ressuscitar. Só quando eu ressuscitar. Então, nós precisamos dessa maturidade espiritual, tá? Nós precisamos dessa maturidade espiritual que Jesus está ensinando aqui nesse texto. Os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, digo a vocês que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era acerca de João Batista que ele tinha falado. Então, o que ele está dizendo? Vem cá, por que eles estão ainda esperando? Por que numa ordem eles dizem Elias precisa vir, ainda precisa vir um profeta, ainda precisa vir alguém, eles ainda estão à espera de alguém? Olha, eles não reconhecem. Olha, eles não veem nada. Olha, eles não discernem. E se tem uma coisa que nós precisamos pedir no nosso ministério, é os mestres da lei não discernem. Nós não podemos perder discernimento. Pastora, eu posso abrir mão, o que eu devo pedir todos os dias? Você deve pedir todos os dias. Me ajude a discernir quando Jesus vier. Olha o que ele está dizendo, o Filho do Homem veio, mas eles não o discerniram, mas eles não viram. A Bíblia vai dizer de dois homens no caminho, indo para fora, indo pelo caminho, e Jesus, Lucas capítulo 24, e eles estão indo pelo caminho, indo para longe de Jerusalém, e Jesus começa a caminhar com eles, mas eles não veem Jesus, eles não reconhecem Jesus. O coração queima, mas eles não o veem. Eles não conseguem discernir Jesus. E nós não podemos ser como os mestres da lei. Nós não podemos, nós precisamos aprender a discernir o Senhor. Eles não viram, eles não discerniram. Eles não perceberam o que eu estou fazendo. É como Nicodemos, quando Jesus vira para ele e fala assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água, você precisa nascer do Espírito. E Nicodemos vira para ele e fala assim: olha, sendo eu velho, barbado, posso eu voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus olha para ele e fala: Nicodemos, que era um mestre da lei, era um doutor da lei. Nicodemos, eu estou falando com você de algo tão simples e você não consegue entender? Algo terreno, algo tão temporal e você não consegue entender? Imagina quando eu começar a te mostrar o céu. Se você não discerne as pequenas coisas, como que eu vou te colocar grandes coisas? E, gente, presta atenção. Se você não consegue gerir pequenas demandas, como que você vai gerir as grandes demandas? O céu não desata para você grandes demandas enquanto você não consegue discernir as pequenas coisas.
Se você tem dificuldade para discernir pequenas coisas, Deus não vai te revelar grandes coisas, porque você não dá conta das pequenas. Se você não aprender a discernir aquilo que Deus está te mostrando hoje, como que você vai poder discernir coisas maiores? Então, ele está dizendo, olha, eles não estão discernindo os tempos, eles não estão entendendo as ordens. Por que os mestres da lei dizem que é necessário que eles venham primeiro? Por que eles estão discernindo de um jeito? Por que eles não... Olha, eles não estão reconhecendo. Eles não estão discernindo. Ao contrário, quando o Filho do Homem vem, eles maltratam o Filho do Homem. Eles estão perdidos nos tempos. Eles estão perdidos no discernimento. Eles não estão compreendendo o que é para fazer. Eles não estão compreendendo a mensagem. Eles não estão entendendo a missão. Eles estão longe do projeto. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude a discernir, a entender, a ouvir o Senhor e compreendê-lo, em compreender aquilo que o Senhor quer mostrar, para a gente não se perder nos tempos. Quando chegaram ao lugar onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões, ele está sofrendo muito. Muitas vezes ele cai no fogo, na água. Eu o trouxe até os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha isso. Nós entendemos que os teus discípulos, eles teriam as marcas que o Senhor tem. Nós entendemos que o Senhor cura, os seus discípulos também deveriam curar. Esse homem fez uma matemática simples. Bem, se você é discípulo de alguém que cura, logo você também cura. Era uma equação simples matemática. Porém, não foi assim que aconteceu. Eu entreguei aos seus discípulos o menino, mas eles não manifestaram a cura, mas eles não conseguiram operar o milagre, mas eles não curaram. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Traga o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que naquele momento em diante ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Jesus, por que não conseguimos fazer o milagre? Por que que a gente não conseguiu expulsar? Por que que nós não demos conta disto? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer ao monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Reunindo eles na Galiléia, Jesus disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. No terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram tomados por tristeza. Vamos pensar nisso aqui juntos agora. Ele está dizendo: por que, Jesus, a gente não deu conta de expulsar? Qual é o problema que temos? O problema é a ausência de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa acreditar naquilo que você carrega. Você precisa acreditar na mensagem que você carrega. Você precisa acreditar naquilo que eu estou te dando. Você precisa acreditar. Porque se você acreditar, e perceba que o grão de mostarda é um dos menores grãos que existem, é o de mostarda. Então, não, olha, uma pequena fé será capaz de agitar um monte para o outro. Você vai dar ordem ao monte, o monte vai se mover. E aí ele vai dizer: nada, gente, nada é nada, nada será impossível, se você crer. Tudo é possível ao que crê. Então, muitas vezes, nós não vemos milagres, porque nós não cremos. Hoje, muitas vezes, nós não temos condições,
de olhar para um coxo 40 anos sem andar, olhar para ele e dizer em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Muitas vezes nós dizemos, ah, não, eu vou passar vergonha se ele não levanta. E se não levantar? Eu vou passar vergonha. Ou a gente faz aquelas orações assim, Senhor, né, se for da tua vontade, né, o Senhor é poderoso para curá-lo, né? A gente já sei que e aí se não aconteceu, é porque não era a vontade de Deus. Então nós não temos fé e nós não geramos fé no coração de quem está nos ouvindo. Nós precisamos nos mover por fé, porque nada é impossível àquele que crê. Os discípulos de Jesus, eles têm uma palavra. Olha, o justo, o discípulo, viverá pela fé. Né? Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, nós precisamos nos mover pela fé. Os discípulos não conseguiram operar milagre, porque faltou fé. Eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Eles não tiveram a fé suficiente para curar aquele menino. Que o Senhor Jesus encontre em nós discípulos cheios de fé, discípulos que são capazes de operar grandes milagres, que o Senhor te deu autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Ah, que o Senhor te dê autoridade para você se mover de forma sobrenatural. E esses sinais seguirão aos que crerem. Aqueles que tiverem fé, colocarão as mãos sobre os oprimidos, e eles serão curados, colocarão as mãos sobre os doentes, eles serão curados em meu nome farão sinais e maravilhas. Amém? Faremos sinais, faremos prodígios, faremos maravilhas. Nada será impossível, nada será impossível. Aí Jesus repetiu novamente. O que Jesus repetiu? Olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo. Mas ao terceiro dia, me esperem, hein? Pode ficar me esperando. Conta 3. Conta 1, conta 2, conta 3. Então, no terceiro dia, eu ressuscitarei. E eles ficaram tristes. Mas, por outro lado, dessa vez, é a segunda vez que Deus fala. Vocês lembram que ontem, quando ele falou, Pedro se levantou? Não, de jeito nenhum. Agora eles já entenderam. Agora eles já compreenderam, essa é a vontade, é assim que tem que ser. É importa que seja assim. Gente, muitas vezes o ministério nos levará ao Gólgota, esse lugar de morte. Aliás, tem alguns montes que o ministério nos leva. O ministério muitas vezes nos leva ao Getsemane, no lugar que a gente sangra, no lugar que a gente tem dores terríveis, mas também é nesse lugar que os anjos nos servem e ouvimos a voz do Pai. Muitas vezes, o Getsemane nos leva ao lugar do Gólgota, né? A gente ouviu ontem, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se, tome a sua cruz e siga. E esse lugar de morte, esse lugar de você abrir mão das suas vontades, abrir mão dos seus achismos, abrir mão daquilo que você quer, e esse lugar dói, esse lugar machuca, porque a gente não quer morrer. A nossa carne, ela vira e mexe, ela quer se manifestar, mas aquele que é de Deus, ele não pode se mover pela carne, ele tem que se mover por Deus. Nós precisamos nos mover de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Então, não importa em que monte você está, mas também tem um monte da transfiguração, o monte da glória, o monte onde você, como Pedro diz, eu posso ficar aqui, posso fazer uma tenda, né? Olha, eu monto uma tenda, eu posso ficar aqui, estou com vontade de voltar mais não, né? Me deixa ficar aqui, pronto, só nós ficaremos aqui. Tem esse monte também. O ministério nos leva a esse monte, ao monte da glória, ao monte onde você tem o encontro com a face do Cordeiro. Meu Deus, que lugar é esse? Não importa onde o ministério te leve. Uma coisa você precisa saber: não renuncie ao ministério, ao chamado de Deus para a sua vida.
não retroceda. Tenha coragem, se mantenha firme nos propósitos de Deus para você. Amém? Que o Senhor Jesus, nesse dia, te ajude, a que você não seja componente da multidão, aqueles que ficam na porta da tenda, da presença. Que você não seja aquele que fica no pé do monte, babando, olhando para cima e dizendo: ai, deve ser incrível. Não, não, não. Que o Senhor te ajude a subir ao alto do monte. E como Pedro, Tiago e João, como Moisés, como Elias, que foi levado numa carruagem de fogo, você possa ser tomado para Ele, por Ele, você possa viver experiências sobrenaturais com Jesus. Mas também que o Senhor te ajude a tomar a sua cruz. E diante dos montes, dos Getsêmenes, dos Gógatas da vida, das intempéries da vida, dos sofrimentos, você possa dizer como Jesus: eu estou disposto a tomar o cálice, né? Quando ele desce do Getsemane, ele olha para o Pedro, devolve a orelha do mal que diz: você acreditou que eu não cumpriria o meu chamado? Eu beberei o meu cálice. Eu farei tudo o que for preciso para que a missão se cumpra. Nós temos uma missão na Terra. Nós temos um destino na Terra. E se eu tiver que morrer, então eu morrerei. Se eu tiver que me despir de mim mesma e nos revestir do novo homem Jesus, eu farei. Porque nós não podemos impedir de maneira nenhuma que a obra de Deus avance na terra. Ao contrário, precisamos avançar a obra, precisamos ser aqueles que empurramos a obra, nós avançamos com a obra, nós impulsionamos, nós somos agentes de Deus para o avanço do reino de Deus na terra. Amém? Vamos orar? Que o Senhor te leve a esse lugar de intimidade, ao alto do monte, ao alto do monte. Logo após a oração, eu vou deixar vocês com um louvor, um último louvor. E aí, se vocês quiserem ficar para ouvir, senão vocês podem já estar indo trabalhar, tá bom? Deus abençoe vocês, vamos orar. Pai, obrigada pelo teu Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor Jesus é conosco. Obrigada por esse lugar do alto do monte. Deus, nós queremos estar nesse lugar. Senhor, nós queremos estar nesse lugar onde nós temos experiências e revelações e nós podemos te ouvir. Nesse lugar onde não há lugar para orfandade, porque é nesse lugar que somos validados, aceitos e aprovados. Ah, esse lugar nos protege, Jesus. Mas também não queremos desistir quando chegar o dia do Getsemane. Não queremos nos desistir quando chegar o dia do Gólgota, da morte, da cruz, do negar a si mesmo. Senhor, nos leva aos secretos, nos leva a viver as experiências que temos contigo. Porque se não formos capazes de experienciar as pequenas, nunca viveremos as grandes coisas. Senhor, nos dê, Senhor, condições de viver contigo e para ti, não importa o que aconteça. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Olha, eu antes de terminar, eu vou parar a gravação, porque como esse vídeo é gravado, se eu deixar o louvor, ele vai ter a questão dos direitos autorais e ele para o meu vídeo e tem um tanto de burocracia. Mas se vocês que estão aqui na online, em tempo real, se quiserem ficar, eu vou colocar mais um louvor para terminarmos hoje. Hoje eu quero terminar em adoração, tá bom? Então, se vocês quiserem ficar,